guys! Nessa videoaula eu vou explicar para vocês como que a gente fala a casa da Paula em inglês, que é o uso do genitive case ou possessive case. Em inglês eu vou ter que usar o nome da pessoa primeiro, Paula, e depois colocar o apóstrofo S, Paula's house. Então às vezes o aluno comete o erro que é o seguinte, ele escreve The House of Paula e não tem como fazer essa construção em inglês. Então eu vou ter que sempre que pensar quem pertence à casa, a quem pertence, né, a casa, o objeto ou a relação de parentesco. Por exemplo, o irmão da Paula, Paula's brother. Nós temos também o caso de falar a casa do meu amigo, the house of my friend. Também está errado. Eu tenho que colocar my friend, apóstrofo S e depois house, my friend's house. Então você pode fazer esse exercício substituindo várias coisas que pertencem ou que têm uma relação aí de parentesco ou de posse com o seu amigo. My friend's car, my friend's teacher e assim por diante. Outro uso bem comum do apóstrofo S é para substantivos no plural. Então quando eu vou falar os livros dos alunos, eu vou falar the students' books. Porém, esse students não leva apóstrofo S, e sim apenas o apóstrofo. Então, toda vez que eu tiver um plural terminado em S, só acrescento o apóstrofo. Se eu tiver um plural que não é terminado em S, se eu quiser falar os livros das crianças, eu vou falar the children's books, normalmente, ok? Também a gente tem, às vezes, uma colocação com um nome que não é pessoa. E isso pode acontecer sim. Eu posso colocar o apóstrofo S normalmente. Quando eu estiver falando de a economia do Brasil, aí eu vou falar Brazil's economy, trocando também e colocando o apóstrofo S na palavra Brasil. Agora, muita atenção se eu estiver falando sobre o Brasil no sentido de um adjetivo pátrio. Quando eu falo as pessoas do Brasil, the people of Brazil, não é melhor falar Brazilian people? Então a gente recorre ao uso do adjetivo pátrio nesses casos. Também é muito usado nos períodos de tempo. Quando eu falo last week's meeting, eu tô colando aqui, escrevi aqui os lembretes do lado, por isso que às vezes eu dou uma olhadinha. Last week's meeting, a reunião da semana passada. Last year's vacation, as férias do ano passado. Atenção para o uso do apóstrofo S quando você quiser falar alguma coisa que é de alguém, não fazer a construção que você vai pensar literalmente, ou seja, palavra por palavra. Como eu dei o exemplo no início, the house of Paula. Não se usa assim. As pessoas vão te entender? Vão te entender, mas vai ficar estranho. Você não quer parecer um extraterrestre quando estiver falando inglês, claro. Se você falar, alguém vai te corrigir até que você vai aprender, ok? Então, um abraço e não se esqueça de se inscrever aí no canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo.